Vendi picolé na praia dos 7 aos 13 anos, e o dinheiro que eu ganhava no sol quente de Copacabana nunca chegou na nossa mesa. Meu nome é Cida, Aparecida mesmo, tenho 68 anos e moro aqui em Niterói há mais de 40 anos. Essa história que vou contar aconteceu há muito tempo, mas ainda dói como se fosse ontem. Às vezes, a gente guarda segredo tanto tempo que ele vira uma pedra no peito, sabe? Pois é isso que eu carrego desde os meus 25 anos, quando descobri uma verdade que mudou tudo o que eu pensava sobre minha infância. Toda vez que passo perto de uma praia e ouço alguém gritando "picolé, picolé", meu coração aperta. Lembro da menina magrelinha que eu era, carregando aquela isopor pesada debaixo do sol escaldante, achando que estava ajudando a família. Que inocente eu era! Se eu soubesse naquela época para onde ia realmente o dinheiro que eu ganhava suando. Se você está me ouvindo agora, inscreva-se no canal para não perder confissões como essa. Porque tem coisa na vida que a gente só conta quando fica velha mesmo, quando já não tem mais medo de magoar ninguém ou de mexer em feridas que já estão cicatrizadas. Hoje eu sou uma senhora de idade, mãe de 3 filhos criados, avó de 7 netos, que são a alegria da minha vida. Roberto, o mais velho, tem 44 anos e é engenheiro. Sandra, minha filha do meio, tem 41 e trabalha como professora. E o Júnior, meu caçula, tem 38 e é contador. Todos eles se formaram, todos têm suas casas, seus carros, suas famílias. Isso me deixa orgulhosa porque eu consegui dar para eles aquilo que nunca tive, uma infância de verdade. Moro numa casinha simples aqui em Niterói, mas é minha, conquistada com muito suor junto com meu Milton, que é mecânico aposentado. A gente se casou há 45 anos, logo depois que descobri a verdade sobre minha infância. Ele sempre soube da minha história toda, me ajudou a passar por tudo, me deu força para não ficar amargurada. Milton é um homem bom, do tipo que a gente confia de olhos fechados. Nossa casa tem 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e um quintalzinho onde eu planto minhas ervas, manjericão, cebolinha, salsinha. Gosto de cuidar das plantas, me acalma. Quando os netos vêm me visitar, eles adoram brincar no quintal, e eu fico olhando, pensando como é bonito ver criança sendo criança. Brincar, rir, ser protegida, tudo que eu não tive. Mas quando eu era pequena, lá pelos anos 60, as coisas eram muito diferentes. O mundo era outro, as leis eram outras, os costumes eram outros. Criança pobre trabalhava mesmo, e ninguém achava estranho. Não existia essa proteção que tem hoje. A gente crescia rápido demais, assumia responsabilidades pesadas demais para a idade. Eu morava num quartinho nos fundos de uma casa em Copacabana com minha mãe Dolores, meu padrasto Joaquim e meu irmãozinho Carlinhos. Era um cômodo só, com uma cama de casal onde dormiam minha mãe e o Joaquim, uma cama de solteiro onde eu dormia, e o berço do Carlinhos. Tinha uma prateleira na parede onde ficavam nossas poucas roupas, e uma mesinha pequena onde a gente comia. O banheiro era comunitário, no quintal, dividido com outras 3 famílias que moravam na casa principal. Água quente era luxo que a gente não conhecia. No inverno, minha mãe esquentava a água no fogareiro para dar banho no Carlinhos. Eu tomava banho gelado mesmo, rapidinho, porque senão ficava doente. Minha mãe Dolores trabalhava como empregada doméstica numa casa de família rica em Ipanema. Ela saía às 5:30 da manhã e voltava às 8 da noite, de segunda a sábado. Ganhava um salário mínimo por mês, que na época eram 380 cruzeiros. Parece pouco, mas era o que dava para pagar o aluguel do quartinho, comprar comida básica e pagar a condução. Minha mãe era uma mulher bonita, morena, cabelos cacheados que ela sempre prendia num coque. Tinha 28 anos quando essa história começou, mas parecia mais velha. A vida tinha envelhecido ela antes do tempo. Ela era calada, obediente, do tipo que não questionava nada. Tinha sido criada assim, para ser submissa, para aceitar a vida como ela vinha. O Joaquim, meu padrasto, trabalhava como porteiro de prédio quando dava na telha. Ele não era meu pai de verdade, mas era o único homem que eu conheci como pai. Meu pai mesmo tinha ido embora quando eu era bebê, nunca mais voltou. Minha mãe nem falava dele, como se ele nunca tivesse existido. O Joaquim chegou na nossa vida quando eu tinha uns 5 anos
E no começo até parecia gente boa. Ele trazia bala para mim, me chamava de filhinha, brincava comigo no quintal. Minha mãe estava tão sozinha, sabe? Ela tinha medo de criar filha sozinha, medo de não conseguir sustentar a casa, medo do julgamento dos outros. Naquela época, mulher separada era muito mal vista. Quando o Joaquim apareceu, ela achou que tinha achado um protetor, alguém que ia dividir as responsabilidades com ela. Ele era alto, forte, tinha uns 35 anos, falava que ia cuidar de nós duas. Minha mãe se agarrou nessa promessa como quem se agarra numa tábua de salvação. No começo, ele até ajudava, pagava parte do aluguel, comprava comida, tratava bem a minha mãe. Mas depois que o Carlinhos nasceu, as coisas começaram a mudar. O Joaquim começou a beber mais, a trabalhar menos, a ficar mais agressivo. Minha mãe, que já estava com um filho pequeno para criar, ficou mais dependente ainda. A primeira vez que me levaram para vender picolé na praia, eu achei que ia ser uma brincadeira. Eu tinha 7 anos, era pequena ainda, magrelinha, com aqueles cabelos cacheados que minha mãe cortava em casa, mesmo com uma tesoura cega. Era 1964, eu lembro bem porque foi no ano que meu irmão Carlinhos nasceu, no mês de março. O Joaquim chegou em casa naquele dia com uma isopor branca, dessas de vender picolé, toda arranhada e com a tampa meio quebrada. Ele disse que tinha comprado de um conhecido que não queria mais trabalhar com isso. Junto com a isopor, ele trouxe uma correia de couro para amarrar nas costas e um boné velho para me proteger do sol. "Cida, você já é uma mocinha", o Joaquim falou, olhando para mim com um sorriso que não chegava nos olhos. "Tem que ajudar sua mãe. Olha só, vai ser fácil. Você só precisa andar na praia e gritar: 'Picolé, picolé'. O pessoal compra, você traz o dinheiro em casa e a gente fica rico." Minha mãe estava com o Carlinhos no colo, ele ainda era bebezinho de poucos dias e ela não disse nada. Só baixou os olhos e ficou mexendo no paninho do menino. Eu percebi que ela não estava concordando, mas também não estava discordando. Era como se ela tivesse medo de dar opinião. "Mas ela é muito pequena, Joaquim", minha mãe disse baixinho, sem levantar os olhos. 7 anos. Ainda é uma criança." "Criança nada", ele respondeu bravo. "Você já viu criança de 7 anos na rua mendigando? Pelo menos assim, ela vai trabalhar com dignidade. E você sabe que a gente precisa de dinheiro. Seu salário não dá para sustentar uma família de 4 pessoas." Eu não entendi direito a conversa deles, mas tinha aquela coisa de criança, né? A gente obedece, principalmente quando a gente é criada para obedecer sem questionar. Minha mãe me ajudou a colocar a isopor nas costas, amarrou com a correia no meu pescoço e na minha cintura. Pesava tanto que eu quase caí para trás. Dentro tinha uns 20 picolés de diferentes sabores: coco, morango, chocolate, tutti-frutti. "Você vai ficar ali na praia", o Joaquim apontou para a direção de Copacabana, das 8 da manhã até às 6 da tarde. "Não pode voltar antes, senão quer dizer que não vendeu direito. E cuidado para não comer os picolés, senão vou saber. Cada um que sumir, você vai ter que repor com seu próprio dinheiro." Minha mãe me deu um beijinho na testa e disse baixinho: "Vai com Deus, filha. Quando você voltar, a gente vai jantar junto. Vou fazer aquele macarrão que você gosta." Eu saí daquela casa achando que estava ajudando minha família de verdade. Que boba eu era. Andei até a praia carregando aquela isopor pesada, com o sol já esquentando forte. Era março, o verão ainda não tinha acabado e a praia estava cheia de gente. Turistas, pessoas tomando sol, crianças brincando na areia. Ver aquelas crianças brincando me deu uma pontada no peito. Elas estavam ali de férias com os pais, rindo, correndo, construindo castelos de areia. E eu estava ali para trabalhar. Mas engoli a vontade de brincar e comecei a gritar: "Picolé, picolé!" igual o Joaquim tinha mandado. Minha voz era fininha, de criança mesmo, e sumia no meio do barulho da praia. No começo, quase ninguém me ouvia. Tive que gritar mais alto, forçar a voz. Uns turistas compravam, outros nem ligavam. Tinha gente que olhava para mim com pena, outros que fingiam que não me viam. Uma coisa que me marcou muito foi a sensação da isopor batendo nas minhas costas a cada passo. Era pesada quando estava cheia e ficava batendo, batendo, batendo. No final do dia, eu ficava com as costas doloridas e vermelhas de tanto bater.
O sol de março em Copacabana é bravo, minha filha. Às 10 da manhã eu já estava suada. Ao meio-dia estava vermelha. Às 2 da tarde estava queimada. Mas não podia parar. Não podia procurar sombra. Tinha que andar, 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 vendendo picolé. Tinha dia que eu ficava horas e horas andando na areia quente, com aquela isopor batendo nas minhas costas. E só vendia uns 5, 6 picolés. A areia queimava meus pés descalços. Eu não tinha chinelo, e eu tinha que ficar saltitando de um pé para o outro para não me queimar muito. No primeiro dia, voltei para casa com uns 2 cruzeiros e algumas moedas. Estava exausta, com os pés doendo, queimada do sol, com fome, porque não podia comprar lanche para não gastar o dinheiro da venda. O Joaquim pegou o dinheiro da minha mão, contou moeda por moeda e disse: "Só isso? Tem que vender mais. Amanhã você leva 30 picolés e tem que gritar mais alto, senão o pessoal não ouve." Eu estava cansada, com os pés inchados, queimada do sol, mas pensei que era assim mesmo. Criança tinha que ajudar em casa, todo mundo falava isso. Era normal criança trabalhar. Minha mãe esquentou a janta, um macarrão simples com molho de tomate, mas não perguntou nada sobre o meu dia. Ela só disse: "Come tudo, filha. Amanhã você precisa de força." Naquela noite, deitada na minha cama, eu senti uma coisa estranha. Era como se uma parte da minha infância tivesse ficado na praia. Mas eu não sabia explicar isso. Era criança, não entendia essas coisas. Só sabia que no dia seguinte ia ter que fazer tudo de novo. Foi assim que começou. Eu não sabia que aquilo ia durar 6 anos da minha vida. 6 longos anos vendendo picolé na praia, perdendo escola, perdendo infância, perdendo tudo que uma criança tem direito. E o pior de tudo, eu não sabia que o dinheiro que eu ganhava suando no sol não estava ajudando minha família como eu pensava. Estava alimentando um vício que ia consumir anos da minha vida. Foram meses e meses na mesma rotina. Eu acordava às 7 da manhã, com minha mãe me chacoalhando devagar. Ela preparava a isopor com os picolés que comprava no atacado numa loja ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. 20 picolés no começo, depois 30, depois 40, conforme eu fui crescendo e conseguindo carregar mais peso. Eu tomava um café ralo com pão dormido, colocava a isopor nas costas e saía para a praia. Todos os dias, de segunda a domingo. Não tinha descanso, não tinha domingo, não tinha feriado. Picolé vende mais quando faz calor e tem movimento. Então, fins de semana e feriados eram os dias que eu mais trabalhava. Voltava às 6 da tarde, ou às vezes mais tarde quando tinha muito movimento, entregava o dinheiro para o Joaquim e ele guardava tudo numa lata de bolacha velha que ficava em cima do guarda-roupa, no quartinho onde a gente morava. Aquela lata era como um cofre sagrado. Ninguém podia mexer, só ele. Mas uma coisa começou a me incomodar depois de uns 3, 4 meses vendendo picolé. Eu trabalhava todo dia, às vezes fazia até 5, 6 cruzeiros, que na época era um dinheiro bom. Para vocês terem ideia, 1 quilo de arroz custava 50 centavos, 1 quilo de feijão custava 80 centavos. Então 5 cruzeiros dava para comprar comida para uma semana. Mas em casa, a situação não melhorava. A gente continuava comendo a mesma coisa: arroz, feijão, às vezes um ovo quando tinha, às vezes uma linguiça barata no domingo. Minha mãe continuava com as mesmas roupas velhas, remendadas, desbotadas de tanto lavar. O Carlinhos continuava com as mesmas fraldinhas que minha mãe lavava e reutilizava até não aguentar mais. Eu era criança, mas não era boba. Comecei a reparar nas coisas. O Joaquim chegava em casa toda noite com cheiro de cachaça. Não era só cheiro de cerveja, que seria mais barato. Era cheiro forte, de pinga mesmo, daquelas que custam caro. Ele falava que tinha parado no boteco para conversar com os amigos, mas eu via que ele gastava dinheiro lá. Minha mãe nunca falava nada sobre o cheiro de bebida dele. Ela só fazia a janta em silêncio, servia ele primeiro, como era costume na época, e ficava quieta. Às vezes eu via ela olhando para a lata de bolacha em cima do guarda-roupa, como se estivesse calculando alguma coisa. Mas ela nunca comentava nada comigo. Uma coisa que me chamava a atenção era que o Joaquim nunca mais falava em melhorar de vida. No começo, quando eu comecei a vender picolé,
Ele vivia dizendo que logo a gente ia ter dinheiro para alugar uma casa melhor, para comprar móveis novos, para eu poder estudar à noite. Mas depois de uns meses, ele parou de falar essas coisas. Eu estava brincando no quintal uma tarde quando ouvi o Joaquim falando com o seu Manuel, um vizinho que morava na casa da frente. Eles estavam bebendo na mesinha que ficava debaixo da mangueira e achavam que eu não estava prestando atenção. Mas criança ouve tudo, né? O seu Manuel perguntou: "E aí, Joaquim, como é que você faz para beber todo dia se o salário de porteiro é uma miséria? Você ganhou na loteria e não me contou?" O Joaquim deu uma risada grossa e disse: "Ah, meu amigo, eu tenho uma fonte de renda extra. A menina da Dolores é trabalhadora. Ela me dá uma ajuda todo dia. É certinho, não falha. Todo dia ela traz uns 5, 6 cruzeiros. Dá para eu viver bem." Eu senti uma coisa estranha no peito quando ouvi isso. Uma fonte de renda extra? Eu era fonte de renda? E ele falou: "Me dá uma ajuda." Como se eu fosse adulta, como se fosse escolha minha. Mas eu era criança. Não escolhi nada. Era ele que mandava eu ir trabalhar todo dia. O seu Manuel comentou: "Poxa, mas a menina é muito nova, não é? Quantos anos ela tem?" 8 agora, o Joaquim respondeu. "Mas criança tem que aprender a trabalhar cedo. Não pode ficar mimada que nem esses ricos aí. A vida é dura, tem que se virar." E a escola dela? Ah, escola. Joaquim fez um gesto com a mão, como se escola não fosse importante. Ela vai estudar quando for mais velha. Por enquanto, é melhor ela aprender a ganhar dinheiro. Estudo não enche barriga. Mas não falei nada, porque criança não tinha voz naquela época. A gente só obedecia. Se questionasse, apanhava. Se reclamasse, ficava de castigo. Era assim que funcionava. Os adultos mandavam, as crianças obedeciam. Comecei a prestar mais atenção nas coisas de casa. Quando eu chegava da praia, cansada, com os pés doendo, queimada do sol, o Joaquim sempre estava esperando. Ele pegava o dinheiro que eu trazia e contava, moeda por moeda, bem devagar, como se estivesse saboreando cada centavo. Ele sempre fazia a mesma pergunta: "Só isso hoje? Você tem que se esforçar mais, menina. Tem turista rico na praia, você tem que ir atrás deles. Fala que o picolé é geladinho, que é o melhor da praia." Eu ficava triste, achando que não estava ajudando o suficiente. Tentava vender mais, ficava na praia até mais tarde, mesmo quando o sol estava se pondo e tinha pouca gente. Meus pés ficavam inchados de tanto andar na areia quente, minhas costas doíam da isopor pesada, mas eu pensava que era pelo bem da família. Às vezes eu voltava com 7, 8 cruzeiros e ficava orgulhosa. Achava que o Joaquim ia ficar contente, que ia dizer que eu era uma boa menina. Mas ele só contava o dinheiro e dizia: "Amanhã tem que ser mais. A praia estava cheia hoje, você podia ter vendido mais." Nunca era suficiente. Nunca estava bom. Não importava quanto eu trouxesse, sempre podia ter vendido mais. Isso me deixava angustiada, porque eu realmente me esforçava. Gritava até a voz ficar rouca, andava na praia inteira, abordava todo mundo que via pela frente. Uma noite, eu acordei com sede e fui na cozinha beber água. Era comum eu acordar de madrugada porque dormia pouco. Ia dormir tarde, cansada, e acordava cedo para trabalhar. Ouvi vozes baixas no quarto da minha mãe. Era ela e o Joaquim conversando, e eles achavam que eu estava dormindo. "Dolores, a menina rendeu bem hoje", ouvi ele falando. 7 cruzeiros e 50. Dá para eu comprar o que preciso amanhã e ainda sobra um pouquinho." Minha mãe respondeu, mas a voz dela estava estranha, triste. "Joaquim, ela está ficando muito magra, quase não come direito e está sempre cansada." "Criança não precisa comer muito", ele respondeu com irritação. "E você sabe que eu preciso desse dinheiro. Se não fosse isso, como é que eu ia aguentar trabalhar de porteiro? Aquele trabalho me deixa nervoso, me dá dor de cabeça. Preciso de alguma coisa para relaxar." "Mas, Joaquim, ela tem só 8 anos." "E daí? Eu comecei a trabalhar com 6. Meu pai me botava para carregar saco de cimento na obra. Pelo menos ela está no ar livre, na praia. Podia ser pior." Eu não entendi direito na época o que significava "eu preciso desse dinheiro para relaxar." Mas alguma coisa no peito me disse que aquilo não estava certo. Voltei para a minha caminha, mas demorei para dormir.
Ficava pensando no que significava aquela conversa. Por que ele precisava do meu dinheiro para relaxar? Por que o dinheiro que eu ganhava trabalhando no sol não podia ser usado para melhorar nossa comida, nossa casa, nossa vida? Por que minha mãe falava de mim como se eu fosse problema e não como filha que estava se esforçando para ajudar? Comecei a observar melhor a rotina do Joaquim. Ele acordava tarde, por volta das 10 da manhã. Tomava café, saía para trabalhar como porteiro, quando trabalhava, e voltava no final da tarde. Mas entre voltar do trabalho e eu chegar da praia, ele sempre dava uma saída. Quando eu chegava em casa, às 6 da tarde, ele sempre estava com aquele cheiro forte de cachaça. Não era cheiro fraco, de quem tomou uma cervejinha. Era cheiro pesado, de quem bebeu bastante. E os olhos dele estavam sempre vermelhos, a fala meio enrolada. Depois que ele pegava meu dinheiro e guardava na lata, ele saía de novo. Vou ali no boteco conversar com os amigos, ele dizia. E voltava de madrugada, bêbado, às vezes cantando, às vezes falando sozinho. Com o tempo, fui juntando as peças do quebra-cabeça. O Joaquim não usava o dinheiro para comprar comida. Quem comprava era minha mãe, com o salário dela de empregada. Ele não usava para pagar aluguel. Também era minha mãe que pagava. Ele não usava para comprar roupa, remédio, nada que melhorasse nossa vida. Ele usava para comprar bebida, todo dia, religiosamente. Todo dia, quando eu voltava da praia, ele estava com o mesmo cheiro de cachaça. Toda noite, ele ia no boteco da esquina e voltava cambaleando. E toda manhã, ele acordava nervoso, mal-humorado, pedindo para eu me apressar para ir vender picolé. Eu comecei a entender que meu dinheiro não estava ajudando a família, estava alimentando o vício dele. Mas eu era criança, não sabia o que fazer com essa descoberta. Quem ia acreditar em mim? Quem ia me escutar? E mesmo se alguém escutasse, o que podia fazer? Naquela época, não existia lei contra trabalho infantil. Criança pobre trabalhava mesmo, era normal. Não existia conselho tutelar, não existia proteção para a criança. Se os pais mandavam trabalhar, a criança trabalhava. Se reclamasse, apanhava. Teve um dia que me marcou muito. Eu estava na praia, já eram umas 5 horas da tarde, e havia vendido só 3 picolés. Estava com medo de voltar para casa, porque o Joaquim sempre ficava bravo quando eu vendia pouco. Ele falava que eu era preguiçosa, que não me esforçava o suficiente. Aí apareceu uma senhora, bem arrumada, cabelos brancos, usando um vestido bonito e sapatos de verniz. Ela estava com uma netinha, uma menina da minha idade, loirinha, de biquíni novo, brincando com balde e pazinha na areia. A senhora me olhou com carinho e comprou 2 picolés de uma vez. Depois perguntou: "Filha, quantos anos você tem?" "8", eu respondi. "E você vende picolé todo dia?" "Todo dia, senhora, para ajudar minha família." Ela ficou com uma cara triste, olhou para a netinha brincando, depois olhou para mim de novo. Criança da sua idade tinha que estar na escola, não trabalhando, ou pelo menos brincando, como minha neta aí. Eu olhei para a menina loirinha e senti uma pontada no peito. Ela estava fazendo um castelo de areia, rindo, feliz. Os pais dela estavam ali perto, cuidando, protegendo. Que vida diferente da minha! "Você não vai à escola?" a senhora perguntou. "Não, senhora. Tenho que trabalhar. Meu padrasto disse que vou estudar quando for mais velha." A senhora balançou a cabeça com tristeza. "Isso não está certo, filha. Criança tem que estudar." Ela me deu uma moeda a mais e disse: "Toma, compra um lanche para você. Está muito magra." Mas eu não comprei lanche. Sabia que se chegasse em casa com menos dinheiro, o Joaquim ia ficar bravo. Então levei a moeda para casa e entreguei junto com o resto do dinheiro. O Joaquim pegou tudo e nem perguntou de onde veio a moeda extra. Ele só disse: "Amanhã você leva mais picolés. Tem que render mais." Naquela noite, eu chorei no meu travesseiro. Não sabia direito por que estava chorando, mas sentia que alguma coisa estava muito errada. Eu estava trabalhando todo dia, debaixo do sol, com fome, cansada, e nada em casa melhorava. Pelo contrário, o Joaquim estava cada vez mais bebendo e minha mãe cada vez mais calada. Anos se passaram assim. Eu cresci vendendo picolé, vendo outras crianças da minha idade brincando na praia enquanto eu trabalhava. Elas estavam de férias com os pais, rindo, felizes, protegidas.
E eu estava lá gritando picolé, picolé, para ganhar dinheiro que ia direto para o boteco. Quando fiz 10 anos, já entendia perfeitamente o esquema. O dinheiro que eu ganhava ia direto para a cachaça do Joaquim. Não sobrava nada para casa, nada para melhorar nossa vida. Mas ainda não tinha coragem de falar nada. Minha mãe parecia triste, mas nunca reclamava. Eu achava que ela não sabia para onde ia o dinheiro. Só que, lá no fundo do meu coração, comecei a suspeitar que ela sabia sim. Como é que ela não ia saber? Ela via o Joaquim chegar bêbado todo dia, via ele pegar meu dinheiro direto da minha mão, via que em casa nada melhorava mesmo com eu trabalhando. Mas ela nunca disse nada. Nunca me protegeu. Nunca disse que eu era criança demais para estar trabalhando. Nunca questionou para onde ia o dinheiro. Era como se ela tivesse medo de enfrentar a verdade. Eu via outras famílias pobres na vizinhança, onde os pais se esforçavam para as crianças não trabalharem. Via mães que faziam de tudo para os filhos estudarem, mesmo passando necessidade. Mas na minha casa, parecia que eu era mais uma fonte de renda do que uma filha. E o pior, comecei a suspeitar que minha mãe não só sabia de tudo, como estava de acordo. Ela nunca questionava, nunca reclamava, nunca me perguntava como tinha sido meu dia na praia. Era como se ela tivesse feito um acordo silencioso com o Joaquim. Eu trabalhava, ele bebia, e ela fingia que não sabia de nada. Essa suspeita foi crescendo dentro de mim, ano após ano. Será que minha mãe realmente não sabia para onde ia o dinheiro? Ou será que ela sabia e estava deixando acontecer por medo, por dependência, por acomodação? A verdade só ia aparecer muitos anos depois, quando eu já era adulta, casada, mãe de família. E quando apareceu, doeu mais do que todos aqueles anos vendendo picolé debaixo do sol. Quando eu completei 11 anos, as coisas começaram a ficar ainda piores. Eu já estava há 4 anos vendendo picolé, 4 anos perdendo infância, e meu corpo estava começando a dar sinais de que não aguentava mais. Ficava doente direto. Gripe, dor de garganta, febre. O sol da praia tinha me deixado com a pele queimada, manchada, parecia uma menina mais velha do que era. Minha mãe às vezes olhava para mim com uma cara estranha, como se estivesse vendo algo que a incomodava. Mas ela nunca falava nada. Só suspirava e continuava fazendo as tarefas dela. O Carlinhos, meu irmãozinho, já estava com uns 7 anos e começou a me fazer perguntas que me doíam no coração. Cida, por que você não brinca comigo? Ele perguntava. Por que você sai todo dia cedinho e volta só de noite? Eu não sabia como explicar para uma criança de 7 anos que eu trabalhava para sustentar o vício de bebida do pai dele. Como é que eu ia falar uma coisa dessas? Então eu inventava. É que eu estou ajudando a família, Carlinhos. Quando você crescer, vai entender. Mas por dentro, eu morria de vontade de brincar com ele, de ser criança como ele era, de correr no quintal, de brincar de esconde-esconde, de inventar histórias. Às vezes, quando eu chegava da praia, ele vinha correndo me encontrar, todo feliz, querendo me contar as coisas que tinha feito durante o dia. E eu estava tão cansada que mal conseguia prestar atenção. O Joaquim começou a ficar mais exigente comigo. Antes, ele reclamava quando eu trazia pouco dinheiro, mas agora ele começou a inventar outras coisas. Dizia que eu estava demorando muito para vender, que eu não estava gritando alto o suficiente, que eu tinha que abordar mais turistas. Você está ficando mocinha, ele falava. Tem que usar isso a seu favor. Sorri mais, fala mais bonito com os clientes. Homem gosta de comprar de menina bonita. Essas palavras me davam calafrios. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, mas alguma coisa me dizia que não era coisa boa. Comecei a ter medo dele, medo do jeito que ele olhava para mim quando eu chegava da praia, suada, cansada. Minha mãe começou a agir de forma ainda mais estranha. Às vezes eu chegava em casa e ela estava chorando na cozinha. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela enxugava as lágrimas rapidinho e dizia: "Não foi nada, filha. Só estou cansada." Mas eu via que não era só cansaço. Era alguma coisa mais profunda, mais dolorosa. Era como se ela estivesse carregando um peso que não conseguia dividir com ninguém. Às vezes eu a ouvia chorar baixinho de madrugada, quando achava que todo mundo estava dormindo. Uma noite, eu ouvi uma discussão no quarto deles.
Não conseguia entender tudo, porque eles falavam baixo, mas ouvi minha mãe dizendo: "Isso não pode continuar assim, Joaquim, a menina está definhando." E ouvi ele respondendo, bravo: "Você quer que eu pare de beber? É isso. Então, me arranja outro jeito de conseguir dinheiro. Seu salário de empregada não dá para sustentar essa família." Mas ela é uma criança que já está quase uma mocinha, e está aprendendo a trabalhar, a ter responsabilidade. Você devia agradecer, em vez de ficar reclamando. Depois dessa conversa, minha mãe ficou ainda mais calada comigo. Era como se ela tivesse tentado me proteger e tivesse perdido a briga. A partir daí, ela parou de me olhar nos olhos quando eu chegava da praia. Parou de perguntar se eu estava com fome, se estava cansada. Era como se ela tivesse desistido de ser minha mãe. Foi por essa época que o Joaquim começou a fazer uma coisa que hoje eu sei que se chama manipulação, mas na época eu não entendia. Ele começou a me fazer duvidar das minhas próprias percepções, dos meus próprios sentimentos. Quando eu reclamava que estava cansada, ele dizia: "Cansada? Mas você só fica andando na praia, tomando ar puro. Tem gente que trabalha pesado de verdade." Quando eu falava que estava com fome, ele respondia: "Fome? Você come todo dia. Tem criança na África que não come nada." Quando eu dizia que queria estudar, ele ria. "Estudar para quê? Você já sabe o que importa, ganhar dinheiro. O resto é conversa fiada." E o pior, ele começou a me fazer sentir culpada por questionar. "Você é uma menina ingrata", ele dizia. "Sua mãe trabalha que nem uma condenada para sustentar vocês e você fica aí reclamando de ajudar a família. Devia ter vergonha." Eu comecei a achar que ele estava certo, que eu era ingrata mesmo, que estava sendo egoísta por querer brincar, por querer estudar, por querer ser criança. Comecei a me sentir culpada por sentir raiva, por sentir tristeza. Ele também começou a inventar histórias sobre o dinheiro. Quando eu perguntava por que a gente não melhorava de vida mesmo, com eu trabalhando todo dia, ele dizia que estava guardando tudo para comprar uma casa melhor no futuro. "Estou juntando dinheiro para a gente sair desse quartinho", ele falava. "Mas tem que ser paciente, casa custa caro." Mas eu nunca via ele guardando dinheiro. Toda noite ele saía para o boteco, toda noite gastava. E de manhã, quando acordava com dor de cabeça e mau humor, ele pegava o dinheiro da lata para comprar mais bebida. Às vezes, eu tentava falar com minha mãe sobre essas contradições, mas ela sempre desconversava. "Seu padrasto sabe o que está fazendo", ela dizia. "Não fica questionando as decisões dos adultos." Quando eu insistia, ela ficava brava. "Cida, você está ficando respondona. Criança não tem que entender de dinheiro. Você só tem que obedecer e pronto." Eu comecei a me sentir confusa o tempo todo. Será que eu estava errada? Será que era normal criança de 11 anos trabalhar todo dia no sol? Será que outras famílias também faziam assim? Será que eu era ingrata por achar ruim? O Joaquim aproveitava essa confusão para me manipular ainda mais. Ele começou a me comparar com outras crianças da vizinhança. "Olha a filha do seu José", ele dizia. "Ela tem a sua idade e já trabalha na fábrica de costura. Ganha mais que você e não fica reclamando." Ou então, a Ana Maria, que mora na rua de baixo, vende bala no sinal desde os 8 anos. E olha como ela está crescida, forte. Não fica definhando que nem você. Essas comparações me faziam sentir pior ainda. Será que eu era fraca? Será que as outras crianças trabalhadoras eram mais fortes que eu? Será que eu não prestava mesmo para trabalhar? Mas aos 12 anos, alguma coisa mudou dentro de mim. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o instinto de sobrevivência, mas eu comecei a perceber que aquilo não era normal. Não era certo. E que se eu não fizesse alguma coisa, ia passar o resto da infância e adolescência naquela situação. Comecei a observar tudo com mais atenção. Não como criança que obedece sem questionar, mas como alguém que está tentando entender um mistério. E quanto mais eu observava, mais clara ficava a verdade. O Joaquim estava usando meu trabalho para sustentar o vício dele, e minha mãe sabia disso. Decidi parar de fingir inocência. Parar de aceitar as explicações dele sem questionar. Comecei a fazer perguntas diretas, perguntas que incomodavam. "Joaquim, onde está o dinheiro que você disse que estava guardando para comprar uma casa melhor? Joaquim, por que você cheira a cachaça todo dia se não está bebendo? Joaquim,
Por que a gente continua comendo a mesma coisa se eu trabalho há 5 anos? Ele ficava nervoso com minhas perguntas. Às vezes gritava, às vezes me xingava de atrevida. Mas eu continuava perguntando. Tinha descoberto que ele ficava desconfortável quando eu questionava, e isso me dava uma sensação estranha de poder. Comecei também a observar minha mãe mais de perto, a prestar atenção nas reações dela quando o Joaquim pegava meu dinheiro, a reparar no jeito que ela desviava o olhar quando eu chegava da praia, a notar como ela ficava tensa quando eu fazia perguntas sobre dinheiro. E comecei a anotar as coisas. Não no papel, porque não tinha papel, mas na memória. Guardava cada conversa, cada reação, cada contradição. Era como se eu estivesse montando um arquivo mental de todas as mentiras que me contavam. Uma noite, fingindo que estava dormindo, ouvi uma conversa entre eles que confirmou tudo o que eu suspeitava. Dolores, a menina está ficando esperta demais, o Joaquim falou. Está fazendo muita pergunta. Ela está crescendo, minha mãe respondeu. Era de se esperar. Você tem que conversar com ela. Falar que se ela não trabalhar, a gente vai passar fome. Que se ela não obedecer, vou ter que procurar outro jeito de ganhar dinheiro. Que outro jeito, Joaquim? Não sei. Maybe colocar o Carlinhos para trabalhar também. Ele já tem 7 anos. Ouvi minha mãe suspirar fundo. Não, Joaquim. O Carlinhos não. Ele é muito pequeno. Então, a Cida tem que parar de questionar e voltar a obedecer direitinho. Naquela noite, eu entendi tudo. O Joaquim estava ameaçando colocar meu irmãozinho para trabalhar se eu parasse de render dinheiro. E minha mãe, em vez de proteger nós dois, estava negociando. Estava escolhendo proteger um filho às custas do outro. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia continuar fingindo que era obediente, mas ia começar a me proteger. Ia guardar dinheiro escondido. Ia procurar pessoas que pudessem me ajudar. Ia me preparar para o dia em que pudesse sair daquela situação. Comecei a esconder algumas moedas quando vendia picolé. Não muito, para ele não perceber, mas um pouquinho todo dia. Guardava numa latinha que enterrei no quintal, debaixo da mangueira. Também comecei a conversar com algumas pessoas na praia. Não contava toda a verdade, mas ia testando as reações. Será que é normal criança da minha idade trabalhar todo dia? Eu perguntava para algumas senhoras que compravam picolé. A maioria ficava com cara de pena e dizia que eu era muito nova para trabalhar. Algumas me davam dinheiro a mais, dizendo para eu comprar alguma coisa para mim. Outras perguntavam onde estavam meus pais, se eles sabiam que eu estava trabalhando. Essas conversas me confirmavam que aquilo não era normal, que outras pessoas viam que estava errado, que eu não estava sendo dramática nem ingrata, estava sendo explorada. Aos poucos, fui criando uma rede de apoio, mesmo sem saber que era isso que eu estava fazendo. Tinha a dona Carmen, que vendia água de coco na praia e sempre me dava um copo quando eu passava perto. Tinha o seu Alberto, que alugava cadeiras de praia e às vezes me deixava sentar na sombra para descansar. E tinha a professora Marisa, que dava aula particular para crianças ricas na praia. Ela sempre comprava picolé de mim e um dia perguntou: "Você não vai à escola?" "Não posso", eu respondi. "Tenho que trabalhar." "Mas você sabe ler?" "Sei um pouquinho. Aprendi antes de começar a trabalhar." Ela ficou pensativa e disse: "Se você quiser, posso te ensinar algumas coisas enquanto você trabalha. Quando você passar aqui vendendo picolé, a gente conversa sobre os livros que eu estou lendo para as outras crianças." Foi assim que comecei a ter um pouquinho de educação. Não era escola de verdade, mas pelo menos não estava perdendo tudo. A professora Marisa me contava histórias, me ensinava contas, me falava sobre o mundo além da praia. E foi ela quem me disse uma coisa que mudou minha vida. "Cida, você é inteligente. Quando conseguir sair dessa situação, pode estudar e ser o que quiser. Não deixa ninguém te convencer do contrário." O que me fez explodir aconteceu quando eu tinha 13 anos. 6 anos vendendo picolé, 6 anos perdendo infância, 6 anos sustentando o vício do Joaquim. Eu já estava quase uma mocinha, como ele mesmo vivia falando, e começaram a acontecer coisas que me assustavam muito. Teve um dia que um homem na praia começou a me seguir. Ele comprou um picolé, depois outro, e ficava fazendo perguntas estranhas. "Quantos anos você tem? Mora com quem?
Seus pais sabem que você trabalha aqui sozinha? Eu fiquei com medo e saí andando rápido, mas ele me seguiu. Só parou quando chegou perto da professora Marisa, que percebeu que alguma coisa estava errada e veio na minha direção. Tem algum problema aqui? Ela perguntou para o homem. Ele inventou uma desculpa qualquer e foi embora. Mas a professora Marisa ficou preocupada. Cida, você tem que ter cuidado. Uma menina da sua idade sozinha na praia pode atrair gente com más intenções. Quando cheguei em casa e contei para o Joaquim e minha mãe, esperava que eles ficassem preocupados, que tomassem alguma providência. Mas a reação deles me chocou. Ah, isso é normal, o Joaquim disse. Você está crescendo, está ficando bonita. Homem repara mesmo. Mas você é esperta, sabe se virar. Minha mãe não disse nada. Só ficou mexendo na panela como se não tivesse ouvido. Normal? Eu perguntei. Como é que é normal um homem estranho me seguir? Não exagera, Cida, ele respondeu irritado. O homem só comprou picolé. Você que está vendo coisa onde não tem. Mas eu sabia que não estava imaginando. E sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, eles não iam me proteger. Para eles, eu era só uma fonte de renda. Minha segurança vinha em segundo lugar. Foi nessa época que descobri a verdade sobre a escola. Eu sempre acreditei que não podia estudar porque tinha que trabalhar. Mas um dia, a professora Marisa me contou que existia escola noturna gratuita para crianças trabalhadoras. Cida, você pode estudar à noite. Tem uma escola aqui perto que aceita meninos e meninas que trabalham durante o dia. Fiquei animada e cheguei em casa com a novidade. Mãe, posso estudar à noite! A professora Marisa disse que tem escola para criança que trabalha. Minha mãe olhou para o Joaquim como se estivesse pedindo permissão para responder. Ele fez uma cara de deboche. Estudar para quê? Você já sabe o que precisa saber. E à noite você tem que descansar para trabalhar no dia seguinte. Mas eu quero aprender mais coisas. Quero saber ler melhor, fazer contas. Conversa fiada. Isso é coisa de rico. Pobre tem que trabalhar. Eu insisti, argumentei, implorei. Mas eles não deixaram. E foi aí que eu entendi que eles não queriam que eu estudasse. Uma menina educada ia fazer mais perguntas, ia questionar mais, ia ser mais difícil de controlar. A gota d'água foi quando o Joaquim tentou me obrigar a trabalhar doente. Eu estava com febre alta, dor no corpo, mal conseguia ficar em pé. Mas era domingo, um dos melhores dias para vender picolé, e ele não queria perder dinheiro. Febre passa, ele disse. Toma um remédio e vai trabalhar. Na praia tem ventinho, você vai se sentir melhor. Minha mãe tentou intervir. Joaquim, ela está muito doente. Deixa ela descansar hoje. E quem vai repor o dinheiro que ela deixar de ganhar? Você? Com seu salário de miséria? Eu saí de casa naquele domingo com 40 de febre, carregando a isopor que parecia pesar 1 tonelada. Na praia, quase desmaiei 2 vezes. Algumas pessoas perceberam que eu estava doente e me ofereceram ajuda, mas eu tinha medo de aceitar. Tinha medo do que o Joaquim faria se eu voltasse sem dinheiro. Quando voltei para casa, estava pior ainda. Passei a noite toda com febre delirando. Mas no dia seguinte, segunda-feira, ele queria me mandar trabalhar de novo. Joaquim, ela pode ter pneumonia, minha mãe disse. Precisa ir no médico. Médico custa dinheiro. E se ela não trabalhar, de onde vai sair dinheiro para médico? Foi nesse momento que eu explodi. 6 anos de raiva, de frustração, de injustiça saíram todos de uma vez. Chega! Eu gritei. Eu não aguento mais! O Joaquim ficou surpreso com meu grito. Ele estava acostumado com a menina obediente, que não questionava, que não reclamava. Mas eu não era mais aquela menina. Eu sei para onde vai o dinheiro que eu ganho, continuei gritando. Eu sei que você gasta tudo com bebida. Eu sei que você não está guardando nada para comprar casa melhor. Eu sei que você está mentindo. Ele ficou vermelho de raiva. Cala a boca, menina atrevida. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sou a criança que trabalha há 6 anos para sustentar seu vício. 6 anos, Joaquim, desde os 7 anos, e você nunca, nunca usou meu dinheiro para melhorar nossa vida. Minha mãe tentou me calar. Cida, para com isso. Respeita seu padrasto. Mas eu não parei. Anos de silêncio estavam saindo todos de uma vez. E você, mãe? Você sabe de tudo.
Você vê ele chegando bêbado todo dia. Você vê ele pegando meu dinheiro. Você sabe que eu estou perdendo minha infância e não faz nada. Ela começou a chorar. Cida, você não entende. Eu entendo sim. Eu entendo que vocês dois estão usando uma criança para sustentar vício de bebida. Eu entendo que vocês preferem me sacrificar do que enfrentar o problema. O Joaquim levantou a mão para me bater, mas eu recuei e continuei gritando. Pode me bater, mas eu não vou mais trabalhar. Não vou mais sustentar sua cachaça. Arranja outro jeito de conseguir dinheiro para beber. Você vai trabalhar sim, ele gritou de volta. Enquanto morar na minha casa, vai fazer o que eu mandar. Sua casa. Quem paga o aluguel é minha mãe. Quem compra comida é minha mãe. Você só gasta dinheiro com bebida. Foi aí que ele perdeu totalmente o controle e me contou a verdade que eu ainda não sabia. Sua mãe concorda com tudo. Ela sabe para onde vai o dinheiro e nunca reclamou. Ela que me deu a ideia de botar você para trabalhar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para minha mãe, esperando que ela negasse, que dissesse que ele estava mentindo. Mas ela só continuou chorando, sem me olhar nos olhos. É verdade, mãe? Perguntei com a voz tremendo. Ela demorou para responder. Quando falou, foi num sussurro. Eu tinha medo, Cida. Medo dele ir embora e me deixar sozinha com 2 crianças. Então você me sacrificou para manter ele aqui? Não foi assim. Eu pensei que era só temporário. Que quando as coisas melhorassem... 6 anos, mãe. 6 anos não é temporário. Naquele momento, algo mudou para sempre dentro de mim. Eu olhei para aqueles 2 adultos que tinham roubado minha infância e tomei uma decisão. Acabou, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Eu não vou mais trabalhar para sustentar vício de ninguém. E vocês não podem me obrigar. Pode sim, o Joaquim gritou. Você é menor de idade, tem que obedecer. Então me leva na polícia, eu desafiei. Vamos lá explicar para o delegado por que uma criança de 13 anos trabalha na praia há 6 anos para sustentar bebida de adulto. Ele ficou sem resposta. Sabia que se a polícia soubesse da verdade, ele é que ia ter problema. E outra coisa, continuei. Eu não vou mais entregar todo o dinheiro que eu ganhar. Se vocês me obrigarem a trabalhar, eu vou guardar uma parte para mim. Para estudar, para me preparar para sair daqui quando fizer 18 anos. Você não pode fazer isso, minha mãe disse. Posso sim, e vocês sabem que eu posso, porque se vocês me denunciarem, eu conto toda a verdade para quem quiser ouvir. Conto que vocês usaram uma criança para sustentar vício de bebida durante 6 anos. Foi a primeira vez na vida que vi medo nos olhos deles. Medo de que eu realmente contasse a verdade. Medo de que eu não fosse mais a menina obediente que eles podiam controlar. A partir de hoje, eu disse, as coisas vão ser diferentes. Se vocês quiserem que eu continue trabalhando, vai ser nas minhas condições. Eu fico com metade do que eu ganhar. Eu estudo à noite. E eu nunca mais trabalho doente. O Joaquim tentou argumentar, mas eu não deixei. Não é negociação, eu disse. É assim ou eu paro de trabalhar completamente. E aí vocês vão ter que explicar para todo mundo por que pararam de ganhar dinheiro de repente. Eles ficaram em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer. A menina submissa tinha virado uma adolescente que conhecia seus direitos e não tinha mais medo de lutar por eles. E tem mais uma coisa, eu disse, olhando diretamente para minha mãe. Eu vou perdoar vocês porque não quero carregar raiva para o resto da vida. Mas eu nunca vou esquecer. E quando eu tiver filhos, eles vão ter a infância que vocês me roubaram. Naquela noite, deitada na minha cama, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter finalmente falado a verdade. Tristeza por ter descoberto que minha própria mãe tinha sido cúmplice da minha exploração. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em casa ficou tensa. O Joaquim me olhava com raiva, como se eu fosse uma inimiga que tinha declarado guerra. Minha mãe evitava me olhar nos olhos, como se tivesse vergonha do que tinha feito. O Carlinhos, coitado, não entendia por que todo mundo estava brigando. Mas eu mantive minha posição. Comecei a estudar à noite numa escola pública que aceitava menores trabalhadores. Era difícil porque eu chegava cansada da praia, mas eu estava determinada a recuperar o tempo perdido.
Cada página que eu lia, cada conta que eu fazia, cada palavra nova que eu aprendia era uma pequena vitória contra aqueles que tinham tentado me manter ignorante. E comecei a guardar metade do dinheiro que ganhava, como tinha prometido. Escondia numa conta poupança que abri com a ajuda da professora Marisa, que se ofereceu para ser minha responsável no banco. Era pouco dinheiro, mas era meu. Era a primeira vez na vida que eu tinha algo que era só meu. O Joaquim tentou várias vezes me fazer voltar atrás, ora com ameaças, ora tentando me convencer de que eu estava sendo ingrata. Mas eu não cedi. Tinha descoberto que, quando a gente conhece seus direitos e não tem medo de lutar por eles, as pessoas param de tentar nos explorar. Uma coisa interessante aconteceu depois do confronto. Outras pessoas na vizinhança começaram a me ver diferente. A dona Carmen, que vendia água de coco, me disse um dia: "Cida, você está diferente, mais altiva, mais segura." E o seu Alberto, que alugava cadeiras na praia, comentou: "A menina cresceu, virou mulher de verdade." Minha mãe, aos poucos, começou a me tratar diferente. Não como filha ainda, isso levaria anos para acontecer, mas pelo menos com um certo respeito. Era como se ela tivesse percebido que eu não era mais uma criança que podia ser manipulada. Às vezes eu a pegava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse vendo uma pessoa que ela não conhecia. O Carlinhos também notou a mudança. Um dia ele me perguntou: "Cida, por que você não obedece mais o papai?" Ele chamava o Joaquim de papai, mesmo não sendo filho de sangue. Eu expliquei da forma mais simples que consegui. Porque às vezes a gente tem que desobedecer para fazer o que é certo. Mas o mais importante era que eu tinha descoberto algo sobre mim mesma. Descobri que tinha coragem, que tinha inteligência, que tinha força para enfrentar adultos quando eles estavam errados. Isso me deu uma confiança que eu nunca tinha sentido antes. Nas primeiras semanas depois do confronto, o Joaquim tentou me sabotar de várias formas. Ele acordava tarde de propósito para eu chegar atrasada na praia. Ele escondeu meus livros da escola para eu não conseguir estudar. Ele até tentou me convencer a faltar aula, dizendo que eu ia reprovar mesmo. Mas eu não deixei. Acordava mais cedo sozinha. Estudava na biblioteca da escola quando ele escondia meus livros. E nunca faltei uma aula sequer. Cada obstáculo que ele colocava, eu encontrava uma forma de contornar. A professora Marisa se tornou uma aliada importante nesse período. Ela não só me ajudou com os estudos, mas também me ensinou coisas sobre direitos das crianças, sobre as leis que estavam começando a mudar no país. "Cida", ela me disse um dia, "você nasceu numa época de transição. As leis estão mudando para proteger crianças como você. Você fez a coisa certa." Depois de alguns meses, percebi que o Joaquim tinha diminuído a bebida. Não porque tinha parado de ser alcoólatra, mas porque agora ele só tinha metade do dinheiro que tinha antes. Isso criou outros problemas. Ele ficou mais irritado, mais agressivo, mas pelo menos não estava mais se embebedando todo dia às minhas custas. Minha relação com minha mãe era complicada. Por um lado, eu entendia que ela também tinha sido vítima. Uma mulher sozinha, com 2 filhos, sem educação, numa época em que mulher dependia do marido. Por outro lado, eu não conseguia perdoar completamente o fato de ela ter me sacrificado para manter o relacionamento. Mas eu tinha conquistado algo muito mais importante que respeito: minha voz. Tinha descoberto que podia lutar pelos meus direitos, que podia exigir dignidade, que podia mudar minha situação. Tinha aprendido que mesmo sendo criança, mesmo sendo pobre, mesmo sendo mulher, eu tinha valor. O confronto daquele dia não resolveu tudo de uma vez. Ainda levaria alguns anos para eu sair completamente daquela vida. Ainda teria muitas batalhas pela frente. Mas foi o marco divisor entre 2 fases da minha vida. Antes, eu era vítima. Depois, eu era protagonista da minha própria história. Aprendi naquele dia uma lição que carrego até hoje. Ninguém pode nos explorar se a gente não deixar. E mesmo quando somos crianças, mesmo quando dependemos dos adultos, sempre há uma forma de lutar pelos nossos direitos. Sempre há uma forma de dizer não para quem quer nos fazer mal. Depois que parei de vender picolé, as coisas em casa ficaram tensas, mas eu me mantive firme. Consegui estudar à noite, trabalhei como empregada doméstica aos fins de semana,
e aos 18 anos estava preparada para sair de casa. O Joaquim tinha ficado ainda mais agressivo depois que perdeu minha renda. Bebia mais, brigava mais, às vezes sumia por dias. Minha mãe vivia triste, carregada, mas eu achava que era por causa da vida difícil que levávamos. Mãe, vem comigo, eu ofereci quando estava me mudando. A senhora não precisa ficar aguentando isso. Ela balançou a cabeça. Não posso, filha. E o Carlinhos? Ele precisa do pai. Eu não entendi na época por que ela não vinha. Achei que era por causa do meu irmão, que era medo de recomeçar. Nunca imaginei que havia outro motivo. Aluguei um quartinho em Niterói e comecei a trabalhar numa loja de roupas. Era pouco dinheiro, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha escolha sobre como gastar cada centavo. Foi numa festa da loja que conheci o Milton. Ele era mecânico, trabalhador, uns anos mais velho que eu. Homem sério, que não bebia, não fumava, não tinha vícios. Depois de ver os estragos que a bebida fez na minha família, eu tinha horror de homem que bebia. Conta da sua família, ele me pediu um dia. Eu contei sobre o Joaquim alcoólatra, sobre ter trabalhado desde criança, sobre minha mãe submissa que não conseguia se defender, mas sempre falava dela com carinho, como vítima. Sua mãe deve ter sofrido muito, ele disse. Mulher naquela época não tinha muita escolha. É verdade, eu concordei. Por isso que eu perdoo ela. Ela fez o que pode para nos proteger. Como eu estava enganada. Mas ainda levaria anos para descobrir. Me casei com Milton em 1975, quando eu tinha 18 anos. Foi uma cerimônia simples, só no civil, com minha mãe, o Carlinhos e alguns amigos. O Joaquim não foi. Estava numa das dele, bebendo havia dias. Estou orgulhosa de você, filha, minha mãe me disse no dia do casamento. Conseguiu mudar de vida. Eu a abracei, achando que ela estava feliz por mim. Não percebi que havia algo estranho no olhar dela. Uma tristeza que ia além da separação normal entre mãe e filha. Milton e eu fomos morar numa casinha pequena em Niterói. Ele trabalhava numa oficina, eu na loja. Era vida simples, mas era nossa. E mais importante, era uma vida onde criança não precisava trabalhar para sustentar vício de adulto. Meu primeiro filho, Roberto, nasceu em 1976. Quando o peguei no colo pela primeira vez, fiz uma promessa. Você vai ter a infância que eu não tive. E teve. Roberto brincou, estudou, foi protegido. Quando ele completou 7 anos, a idade que eu comecei a trabalhar, olhei para ele brincando no quintal e chorei. Chorei de alívio por ter quebrado o ciclo. Sandra nasceu em 1979, Júnior em 1982. Todos criados com amor, proteção, limites saudáveis. Nenhum deles jamais precisou trabalhar para sustentar problema de adulto. Eu visitava minha mãe regularmente, sempre levando os netos. Ela adorava as crianças, brincava com elas, contava histórias. Era uma avó carinhosa, muito diferente da mãe omissa que eu lembrava. A senhora mudou muito, eu comentei um dia. Está mais alegre. É que agora eu posso ser só avó, ela respondeu. Não tenho mais aqueles problemas todos. Eu pensei que ela estava falando do Joaquim, que havia morrido de cirrose em 1980. Achei que ela estava finalmente livre daquele relacionamento destrutivo. Os anos passaram tranquilos. Meus filhos cresceram, eu progredi no trabalho, Milton se tornou sócio da oficina. Construímos uma vida boa, honesta, trabalhadora. Minha mãe estava mais presente na vida dos netos. Às vezes ela ficava com eles quando eu e Milton precisávamos sair. Outras vezes levava eles para passear. Era a avó que eu sempre quis que ela fosse como mãe. Eu tinha construído uma narrativa na minha cabeça sobre nossa história familiar. Mãe vítima, padrasto vilão, filha corajosa que conseguiu escapar. Era uma história que fazia sentido, que me dava paz. Você não tem raiva da sua mãe? Milton me perguntou uma vez. Não, respondi sinceramente. Ela fez o que pôde. Mulher sozinha naquela época não tinha muitas opções. E do seu padrasto? Dele eu tenho raiva. Mas ele era doente, alcoólatra. No fundo, acho até que ele fazia aquilo sem pensar no mal que causava. Que ingênua eu era. Achava que entendia toda a história, mas na verdade só conhecia metade dela. Em 1982, quando Júnior nasceu, minha mãe estava lá no hospital me ajudando.
Ela segurou o bebê com tanto carinho, com tanta dedicação que eu pensei: como eu pude duvidar do amor dela? Se você chegou até aqui, é porque entende o valor dessas memórias. Se inscreva para guardar tudo isso junto comigo, porque o que vem pela frente vai mostrar que às vezes a verdade demora muito para aparecer. Mas quando aparece, muda tudo o que a gente pensava que sabia. Naquela época, eu era uma mulher realizada. Tinha marido bom, filhos saudáveis, trabalho digno, e tinha uma narrativa sobre meu passado que me dava paz. Eu havia sido vítima, mas tinha conseguido superar. A vida estava boa. Eu era feliz. Pensava que conhecia toda a minha história. Como eu estava errada. A pneumonia atacou minha mãe em setembro de 1982. Ela estava com 53 anos, ainda não era velha, mas o corpo dela estava cansado de tantos anos de vida difícil. O que começou como uma gripe forte evoluiu rapidamente. Cida, vem rápido! O Carlinhos me ligou. A mãe está muito mal. Quando cheguei no hospital, ela já estava internada há 2 dias. Estava magra, pálida, com dificuldade para respirar. Mas quando me viu, tentou sorrir. Oi, filha. Como estão meus netos? Estão bem, mãe. A senhora vai ficar boa e vai ver eles crescerem. Mas no fundo, eu sabia que ela estava grave. Os médicos tinham falado que a pneumonia estava avançada, que o pulmão dela estava muito comprometido. Passei os dias seguintes no hospital, revezando com o Carlinhos. Milton cuidava das crianças para eu poder ficar com ela. Durante o dia, ela melhorava um pouco, conversava, até dava umas risadas. Mas de noite, ficava pior. Foi numa dessas noites que tudo mudou. Era a madrugada do dia 15 de setembro, quando ela me chamou. Sua voz estava fraca, mas havia uma urgência nela que me assustou. Cida, vem aqui. Preciso te falar uma coisa. Me aproximei da cama. O que foi, mãe? Está com dor? Não é isso, filha. É sobre quando você era pequena. Sobre o tempo que você vendia picolé. Meu coração apertou. Por que ela estava falando disso agora? Mãe, não precisa se preocupar com isso. Já passou. Preciso sim, ela insistiu, segurando minha mão com uma força que me surpreendeu. Porque eu vou morrer, e não posso levar isso comigo. A senhora não vai morrer. Vai sim, Cida. E antes de ir, preciso te contar a verdade. Algo no tom dela me fez calar. Uma premonição terrível começou a crescer no meu peito. Que verdade, mãe? Ela fechou os olhos, respirou fundo e falou as palavras que destroçaram minha vida. Eu sabia, filha. Eu sabia que o dinheiro que você ganhava ia direto para a bebida do Joaquim. O mundo parou. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Como assim, mãe? Eu sabia desde o primeiro dia. Foi até ideia minha botar você para trabalhar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ideia sua. O Joaquim estava bebendo demais, gastando todo o salário dele. A gente não tinha dinheiro nem para comida. Aí eu falei, bota a menina para trabalhar. Criança vendendo picolé rende bem. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas mãe, a senhora sabia que o dinheiro não era para casa? Claro que sabia. Mas eu tinha medo, Cida. Medo dele ir embora e me deixar sozinha com 2 crianças. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Então a senhora me sacrificou para manter ele? Eu pensei que era só temporário, ela disse, também chorando. Que quando as coisas melhorassem. 6 anos, mãe. 6 anos não é temporário. Eu sei, filha. Eu sei que foi errado. Por isso que não consegui mais olhar direito na sua cara depois que você parou de trabalhar. Você era tão corajosa, tão forte. E eu era uma covarde. Eu saí daquele quarto cambaleando. 25 anos de idade, 3 filhos pequenos, uma vida construída sobre uma mentira que eu mesma tinha criado. Durante todos esses anos, eu tinha pena da minha mãe. Achava que ela era vítima como eu. Construí uma narrativa onde nós 2 éramos exploradas pelo mesmo homem cruel. Mas a verdade era muito pior. Minha própria mãe tinha me vendido. Literalmente. Tinha oferecido sua filha de 7 anos para sustentar o vício de bebida do marido. Por que está me contando isso agora? Perguntei quando voltei ao quarto. Porque eu vou morrer e você merece saber a verdade. E porque eu quero pedir perdão. Perdão? Ri com amargura.
A senhora quer perdão por ter vendido a própria filha? Eu era nova, Cida. Tinha medo de ficar sozinha. Não sabia como criar 2 filhos sem marido. Então me sacrificou para resolver seu problema. Foi o maior erro da minha vida, ela sussurrou. Todos os dias eu me arrependi, mas não sabia como consertar. Consertar? A senhora podia ter me tirado da praia a qualquer momento. Podia ter enfrentado o Joaquim. Podia ter escolhido proteger sua filha em vez de proteger seu relacionamento. Ela não tinha resposta. Ficou em silêncio, chorando. A senhora destruiu minha infância, continuei. 6 anos da minha vida para sustentar bebida, e eu ainda sentia pena da senhora. Perdoa a mamãe, filha, ela pediu com a voz cada vez mais fraca. Olhei para aquela mulher no leito de hospital. Magra, doente, morrendo. Parte de mim queria gritar, xingar, desabafar toda a raiva acumulada. Mas outra parte via uma pessoa que carregou um peso terrível por 20 anos. Eu vou perdoar, disse finalmente. Não porque a senhora merece, mas porque eu não quero carregar ódio para o resto da vida. Ela morreu 3 dias depois, no dia 18 de setembro de 1982. Eu estava segurando a mão dela quando ela se foi. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que cuidar de 3 filhos pequenos, enquanto processava uma revelação que mudou tudo o que eu pensava sobre meu passado. Milton foi minha âncora nesse período. Não muda quem você é hoje, ele me disse. Não muda o tipo de mãe que você é para nossos filhos. Mas mudava, sim. Mudava tudo. Eu tinha construído minha identidade sobre uma mentira. Pensava que era filha de uma mãe fraca, mas amorosa. Descobri que era filha de uma mãe que me vendeu por conveniência. Levei anos para processar completamente a verdade. Anos para entender que minha mãe também era produto de uma época onde mulher dependia do marido para tudo. Anos para aceitar que ela fez uma escolha terrível, mas que foi feita por medo e desespero. Hoje, aos 68 anos, quando olho para meus netos brincando livremente, eu entendo que consegui quebrar o ciclo. Meus filhos nunca foram sacrificados por problemas de adulto. Meus netos estão sendo criados com amor e proteção. A dor da descoberta nunca passou completamente. Às vezes, quando passo perto de uma praia e ouço alguém gritando picolé, picolé, meu coração ainda aperta. Não só pela criança que eu fui, mas pela mãe que eu tive. Mas aprendi uma coisa importante: a gente pode escolher como nossa história continua. Eu escolhi ser a mãe que eu gostaria de ter tido. Escolhi proteger minhas crianças, mesmo quando isso era difícil. E se hoje eu pudesse falar com aquela menina de 7 anos carregando isopor na praia de Copacabana, eu diria: aguenta firme, filha. A verdade vai doer muito quando chegar, mas você vai ser forte o suficiente para suportar. E vai usar essa dor para se tornar uma mãe melhor. Essa é minha confissão, minha verdade, minha vitória. Eu era Cida, a menina que vendia picolé para sustentar o vício do padrasto com a cumplicidade da própria mãe. Hoje sou Cida, a mulher que transformou dor em proteção, que quebrou o ciclo e ensinou sua família o valor da dignidade. Criança tem que ser protegida, não sacrificada. E essa lição eu carrego para sempre.